Palmeiras faz acordo para encerrar o processo do Al Saad contra o Abel na FIFA. Tem também o Brighton colocou o preço Júlio Enciso para o Palmeiras e o papo entre Carlos Miguel e Abel Ferreira, o que convenceu o goleiro a vir para o Palmeiras e o que ele está buscando aqui, seleção, etc. A gente vai falar tudo para vocês. Tem também a arrancada do Palmeiras aí pós-Copa de Clubes, que são números bons, são números excelentes aqui que a gente vai trazer para vocês. Fechado, senhores? Então vamos lá, eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Orlando Dias. Todo santo dia aqui tem notícias, debate, muita resenha, informação para vocês. Então já chega com o dedão do like e faz o pacote inteiro aí, é muito importante para a gente. Você que não conhece nosso trabalho ainda, fica até o final. Se você curtir, aí sim, você deixa o like e é muito importante que você se inscreve e comentem aí já também, tá? Vamos junto. Primeira notícia aqui, informação do Danilo Lavieri que vive grande fase lá, colunista do UOL, cravou mais uma, traz agora a informação do processo, né, do Abel. O Palmeiras fez um acordo aí para acabar com o processo que o Al Saad movia na FIFA contra o Abel Ferreira, pelo não cumprimento do pré-contrato que o Abel assinou com a equipe do Catar. O Al Saad, ele precisa... Al Saad, né? Tem o Al Saad e tem o Al Saad. Esse é o Al Saad. O Al Saad precisaria pagar ao Palmeiras 10 milhões por 25% aí dos direitos do Giovani. Lembra do Giovani? Um jogador da base do Palmeiras que foi vendido para o Al Saad, e o Giovani precisava bater as metas em contrato para o Palmeiras receber esses 10 milhões. Mas, após as negociações entre os clubes, foi um contato do Palmeiras, tá? O Palmeiras pediu para encerrar o processo. Ficou acordado aí que esse valor não vai ser pago em troca de fim do processo judicial. O Palmeiras considera aí ter feito um bom acordo, porque segue aí com 50% do Giovani. Apesar de não ter recebido esse valor, o Palmeiras também não deixou de ter participação no Giovani, e em 2023 aí o Palmeiras acertou a venda de 50% dos direitos dele por 50 milhões. Então, esse caso do Abel aqui, a gente precisa pôr o dedo na ferida aqui, né? Isso para mim é um absurdo. Isso aí para mim deveria sair do bolso do Abel. Isso aí o Palmeiras foi extremamente prejudicado. O Palmeiras deixou de receber para pagar uma dívida que nem dele era. Nem dele era. Isso deveria sair do salário do Abel, né? Mas aqui eu acho que a Leila possivelmente assumiu essa dívida na negociação para renovar o contrato, para ganhar um votinho de confiança para renovar o contrato. Falou, Abel, eu tô pagando aqui, em troca você renova comigo. Acho que deve ser algo nesse sentido. Mas, cara, isso aqui para mim é um absurdo. Isso aqui tem que ser comentado. Isso aqui tem que ser perguntado em coletiva. É óbvio que eu acho que os caras não vão falar, ou até mesmo a própria assessoria vai falar para não tocar no assunto. Mas eu acho isso aqui, eu não sei, independente da opinião de qualquer um aí, eu vou manter a minha. Eu acho que isso é um absurdo. Isso, pelo menos o Abel deveria arcar com isso, né, cara? Eu não sei qual seria a melhor opção aqui, mas segue sendo um absurdo o Palmeiras ter que abrir mão, fazer uma manobra, porque isso foi uma atitude do Abel, né? Uma atitude dele de pensar de cabeça quente, talvez já estava ali com o fim de... Já estava de saco cheio do futebol, do futebol brasileiro, em fim de 2023. Lá eu vou meter o pé daqui mesmo, fim do ano eu não resolvo. Aí ganhou o brasileiro, deu uma animada e resolveu ficar. Mas isso para mim é um absurdo, cara. Um absurdo. O Palmeiras tem que arcar com isso, é um absurdo. Eu já achava a venda do Giovani ruim, agora ficou pior, né? O Giovani saiu. Teve a lesão, é verdade e tal, mas eu já não tinha gostado muito. Acho que achei que ele não tinha tido as oportunidades que precisava e saiu por um valor ali que dava a entender que depois de uma possível revenda o Palmeiras ganhasse mais dinheiro, mas até agora não foi revendido, né? Mas é bizarro, né? Porque realmente foi uma parada que o Abel fez. Tem esse lance aí. Vamos supor que se tivesse tudo bem, eu acho que a torcida ia até relevar. Tipo, realmente é bom que daí o Abel fica, mas como já tá dividida a torcida, né? Aí você vai, pô, o Palmeiras deixou de ganhar dinheiro para talvez manter o Abel aí por mais tempo. Aí tem muita gente que deve estar torcendo o nariz, mas de qualquer forma, realmente é uma parada que ele assumiu, que ele que devia bancar, né? E não à toa ele defende muito a Leila e a Leila defende muito ele, né? Os dois se protegem muito e é o que dá a entender mais uma vez, né? Pelos sinais aí que a Abel realmente deve renovar para 2027, porque depois dessa, se ele não renovar também, aí larga a mão, né, velho? E acho que a contrapartida foi essa, né? Aceite a renovação até. Ó, eu vou pagar isso aqui, eu vou deixar isso aqui passar, mas aceite a renovação. Eu acho que tá realmente nesses termos aqui. Deve ser
um acordo de cavalheiros ali, né? Ó, Abel, eu vou pagar esses 10 milhões e aí se renova até 2020. Mas, bicho, isso aí para mim é um absurdo. Isso aí para mim é um absurdo. E, enfim, um erro gigantesco da parte do Abel. Ele pelo menos deveria tomar a frente e falar: não, eu arco com a multa. Eu arco, deixa que eu pago. Quem fez a cagada foi eu. Quem assinou de cabeça quente com o Alçade fui eu. Então eu mantenho aqui. Enfim, quero saber sua opinião, cara. Qual a sua opinião a respeito aí do contrato, do processo encerrado entre Alçade e Abel Ferreira e Palmeiras? Deixa aí nos comentários. Senhores, independente da admiração que vocês têm pelo Abel aí, o tanto que vocês gostem pelo Abel, o tanto que o Abel já entregou pelo Palmeiras aí, e que entregou também, foi muito bem pago por isso, né? Vamos lembrar disso aí também. A gente só não pode esquecer desse grande detalhe, que o Abel ele recebe muito bem também para estar no Palmeiras. Então nada acaba sendo gratidão. É um cara que, pô, tem uma história gigantesca aqui, mas eu acho que isso não pode deixar passar batido. Na minha opinião, né, gente? Isso aí não pode deixar passar batido. É bizarro. Vamos para o nosso próximo papo aqui, que é como o Miguel assinou com o Palmeiras. Teve um papo dele aí com o Abel, a chance da seleção também está contando bastante para ele e a frustração na Europa. Então, isso explica o movimento do Carlos Miguel no Palmeiras. O Carlos Miguel prepara aí sua viagem para o Brasil, né? Ainda nessa semana para assinar contrato com o Palmeiras. Ele aceitou trocar o Forest, o Nottingham, é isso mesmo, né? Nottingham Forest da Inglaterra. E mesmo tendo uma passagem pelo Corinthians, o Abel Ferreira ele foi importante nesse processo de convencimento aí do Carlos Miguel. Ele conversou com o Carlos Miguel, explicou o planejamento do Palmeiras, de renovar o elenco em todas as posições. Então isso que pegou, isso foi o crucial para o Carlos Miguel fechar. Renovação em todas as posições, então vocês já presumam aí que o Everton realmente deve perder a posição, né? Pelo menos eu espero, tanto que o que se diz internamente é que o Everton deve renovar só por mais um ano, que é 26 a 27, que é para fazer a transição aí, Carlos Miguel. Ele tem 26 anos, o Everton tem 37, o Marcelo Lomba tem 38, e ele vai se tornar um candidato imediato à briga pela titularidade. Pelo menos a informação que se tem é essa, tá? Ele concorrerá aí com jogadores sob contrato, o Lomba e o Everton, e, enfim, o Everton hoje ele tem o contrato dele até fim de 26, tá? É até fim de 26, perdão, errei na informação aqui. O Everton tem contrato até fim de 2026, então é mais um ano e meio aqui praticamente, tá? E aí o Palmeiras explicou que o Carlos Miguel vai ter oportunidade de ser titular por muitos anos, no futuro próximo, e também num clube estruturado. A proposta do Palmeiras é de 5 anos de contrato. E quanto ao histórico dele no Corinthians, aí o Abel avisou que ajudaria ele no processo de adaptação, e isso agradou muito o Carlos Miguel, que não sentiu a mesma receptividade quando chegou lá no Forest. Ele foi contratado ano passado, ele não tinha o aval do Nuno Espírito Santo, então ele jogou só 3 jogos na temporada e acabou sendo reserva o restante lá. E diante dessa falta de oportunidade, cara, o Carlos Miguel ele passou a trabalhar na saída dele, não foi nem fazer a pré-temporada com o Forest. E ele tem o sonho de disputar a próxima Copa do Mundo, o que é muito difícil, né? Convenhamos, falta um ano aí para a Copa do Mundo. O cara tem que pegar até pensamento para conseguir disputar, pelo menos estar no elenco da Copa do Mundo. E por isso ele quer atuar mais com frequência para entrar aí no radar do Ancelotti. Depois da sondagem de clubes brasileiros, ele teve também sondagem de clubes da Grécia, da Turquia, e ele escolheu o Palmeiras. O Carlos Miguel, dentre essas opções, ele escolheu o Palmeiras. E aí, o que a gente já trouxe ontem para vocês, 4 milhões de euros, 25 milhões fixo para contratar. Enfim, a expectativa é que ele viaje aí no fim de semana para realizar os exames médicos e ele vai ser o terceiro reforço da janela, depois do Sousa e depois do Kelvin. Enfim, se o Abel... Eu não vou conseguir falar bem do Abel nesse vídeo não, rapaziada, desculpa. Ele convenceu o Carlos Miguel aí, mas eu tô brabo com esse negócio aí dos 10 milhões aí, me desceu legal não. Se eu fiquei bravo com o Dudu, nós temos que ser justo aqui e ficar bolado com o Abel também, né? Vamos ser justos aqui. A questão da seleção eu não acho tão impossível o terceiro goleiro, acho difícil ser titular, né? Mas o terceiro goleiro disputa diretamente com o Hugo Souza, né? E ontem, contra o Juventude, a gente viu ali o Hugo Souza normal, fora do jogo contra o Palmeiras que não chuta, a gente viu ali como que é, então, mas ele teria que chegar e já tomar conta da posição, né? O que também, a gente sabe, por mais que o Everton não esteja nos seus melhores momentos, é muito difícil para um técnico tirar o goleiro, até pela questão da confiança, da liderança em campo e tudo mais. Então, o Everton tem que tomar o máximo cuidado aí, né? Olhando para o lado do Everton, de não ter nenhuma lesão, não ter nenhuma suspensão, porque o Carlos Miguel é o cara que se jogar um jogo aí, o cara já toma conta da posição, né? Pelo que a gente viu dele no Corinthians.
A escolha dele pro Nottingham Forest foi bem errada, né, cara? Se olhar questão de projeção de carreira, assim, de chegar sem um Você aval do acha? técnico, cara, eu acho assim, ele era o substituto do Cássio, tá ligado? Goleiro histórico que Uhum. tava tomando conta. E a questão que a gente olha assim, pô, o Corinthians não tem estrutura nenhuma, né? Então, se o cara olhar para isso, ele tá correto, mas olhando em carreira, ele poderia ser titular até hoje, tá ligado? Ele poderia estar lá fechando o gol até hoje, mas ainda bem que não, e o universo jogou uma segunda oportunidade para ele, né? Porque no Nottingham ali ele teria que ter, especialmente esse lance de pegar a confiança do técnico e tal. E aqui eu acho que é só questão de tempo ele virar titular, como foi o Everton, né? O Everton chega, espera o tempo dele ali, e quando vira titular também não sai mais, então eu acho que vai ser um processo natural. E aí eu acho que quando ele estiver jogando, fatalmente ele deve ir para a seleção. Aí tem a questão do tempo, né? Realmente a Copa do Mundo tá muito em cima já. Exatamente. E tem a arrancada do Palmeiras aí, pós-Copa de Clubes, melhor início de brasileiro nos pontos corridos. O Palmeiras vive. Isso aqui é um número, né? Um dado interessante para trazer para vocês aí. O Palmeiras vive o seu melhor início de Brasileirão desde que a competição passou a ser disputada aí por pontos corridos. De 2004 até 2025, o Palmeiras ele nunca tinha chegado aos primeiros 17 jogos com 36 pontos. O aproveitamento atual aí, ele bate a marca de 35 pontos em 2009. E nas campanhas em que o Palmeiras terminou com o título, a pontuação era menor nesse início. Isso prova que o nível subiu, né? E foi 31 em 2023, 31 pontos em 2023, 33 pontos em 2022, 27 em 2018 e 32 em 2016. O Palmeiras aqui é terceiro colocado, inclusive, tem jogos a menos aí em relação a Cruzeiro, principalmente. O Palmeiras é terceiro colocado com 36 pontos e é o time com melhor aproveitamento no campeonato após a Copa do Mundo de Clubes. Então, desde o retorno aí nos Estados Unidos, o Abel Ferreira ele tem 77,8% de aproveitamento, 14 pontos em 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. E, enfim, competição nacional aí ganhou mais importância para o Palmeiras, porque depois que foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, o Palmeiras tem a Libertadores, Libertadores brasileiro para disputar agora até o fim do ano, tá? O Palmeiras tá a 4 pontos do Flamengo e um do Cruzeiro, do segundo colocado, que é o Cruzeiro. O Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo e 2 a menos que o Cruzeiro. Então, por aproveitamento, o Palmeiras ele tá apenas atrás do Flamengo nesse início de segundo turno. Então, o próximo jogo do Palmeiras pelo Brasileirão vai ser domingo contra o Botafogo no Newton Santos. Jogo grande, jogo importante. Aqui é para medir mesmo, hein? Inclusive, vai enfrentar o Danilo. Putz, a merda, hein? Vamos jogar contra o Danilo. Antes, porém, né, dessa disputa aí, o Palmeiras tem o Universitário na quinta-feira pela Libertadores. Então, 2 jogos aí. Não vou falar para você que eu espero uma dureza lá contra o Universitário, tá? Mas é aquele jogo que você não pode dar bobeira, né? Aquele jogo que você tem oportunidade, você já tem que matar para ficar tranquilo aqui na volta. A questão física, né? Não sei como vai ser a questão ali de poupar o time, tanto para o Palmeiras quanto para o Botafogo. O Danilo que tá desfilando aqui, desgraça, mas enfim, era normal isso acontecer. Mas o brasileiro, se olhar tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, a gente compara muito com o Flamengo hoje, né, que é referência, é até difícil. Se eu ver alguém comparando o Palmeiras com o Flamengo hoje, falando que o Flamengo tá muito melhor, não dá, velho, porque os caras caíram na Copa do Brasil também e tá com uma campanha um pouquinho melhor só do que o Palmeiras, também perdendo alguns pontos bestas, mas sim, a campanha é muito boa, né, tipo, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, é campanha de campeão até aqui. O Palmeiras teve um começo bom de brasileiro ali, caiu um pouco, mas até pegando 2023, negócio de campeonato longo, e esse lance que a gente fala de jogar bem, ele é muito um detalhe, né? Aquele exercício de olhar todos os gols de tal campeonato, eu fui olhar do brasileiro de 23 e o começo de 23 é muito bom. A gente tinha o Arthur fazendo gol de cabeça para tudo quanto é jogo. A gente fez um começo de 23 muito bom, depois no meio acaba caindo muito de produção, Botafogo dispara, e aí depois a gente busca no final do campeonato, né? Então, o campeonato longo, assim, ele passa por várias partes, assim, vários mini campeonatos, que o Palmeiras até então, no brasileiro, tá muito bem. Que teve a Copa do Brasil, tem como. Você já vem do Paulista perdendo pro rival e ser eliminado pelo rival também na Copa do Brasil, você fica realmente com aquela sensação de, mano, tá uma merda, tá tudo ruim. Só que olhando pro brasileiro, hoje o Palmeiras tá extremamente no campeonato e tá muito bem, né? E por enquanto, mais resultado que desempenho. Se lá no final conseguir ser campeão com isso, tá bom, né? Só que é bom jogar um pouquinho melhor, porque tem jogo aí
que em algum momento vai precisar, contra o próprio Flamengo, agora contra o próprio Botafogo, precisa jogar um pouquinho mais também. E vamos falar de Júlio Enciso. A gente trouxe para vocês ontem que o Brighton ia pedir uma boa grana pelo Júlio Enciso, e de fato é isso mesmo. O Brighton topa negociar, mas o Júlio Enciso vai custar caríssimo para o Palmeiras. O Palmeiras tem que tirar o carvão do bolso aí se realmente quiser trazer o jogador. O Palmeiras precisa desembolsar mais de 100 milhões de reais para fechar com o Júlio Enciso. Vai ser uma transferência alta, tá? O Júlio Enciso, ele foi comprado por 11 milhões pelo Brighton. Mas qual que é a grande questão aqui? O que se estuda a ser pago, o que o Brighton quer do Júlio Enciso é cerca de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Se você der aquele Googlezinho maroto agora e ir lá buscar no Transfermarkt, você vai ver que ele está valendo 22. Mas ele pode ser vendido por 20. Por 20, o que vai dar ali na casa dos 120 milhões de reais, mais ou menos, nessa casa, né? Vai bater aí com a informação que a gente tem. Então, Júlio Enciso, mais de 100 milhões de reais é o que custaria. Ele interessa ao Palmeiras. Nós trouxemos para vocês que ele, sim, o Palmeiras tem interesse no Júlio Enciso. O Brighton está pedindo aí cerca de 20 a 17 milhões de euros dentro dessa casa aí, né? O que se pede do valor do Júlio Enciso. O que vai dar grana, hein, moço? Vai dar grana. Então, o Palmeiras, para avançar, tem que ir dentro dessa cifra. E para jogador de frente, né? Não é que é totalmente compreensível, né? Hoje em dia, qualquer jogador vale isso. Mas ainda mais vendo que o cara tá na principal liga do mundo, o cara costuma jogar, tem boas atuações. Eu acho que é dentro dos parâmetros aí, né? Não tem muito para onde fugir. O Júlio Enciso, que inclusive ele pensa em permanecer no futebol europeu, tá? Ele também quer, olha aí a situação dele pro futebol europeu, ele não tá 100% convencido de ir pro Palmeiras, mas não vê como uma má ideia, muito porque é amigo do Gustavo Gomes, é amigo do Ramon Sousa, então ele não descarta uma vinda pro Palmeiras, mas também tem essa questão do futebol europeu, que ele tá num grande centro e ele pode ser olhado ali para trocar de time. Então, a torcida do Palmeiras, pasmem, aprovou a contratação, né? Muita gente da torcida falando que seria uma grande contratação, né? Espero que venha, já chegaria como titular, de fato chegaria mesmo, ele é bom de bola, joga na Premier League, fez uma boa partida contra o Brasil e Paraguai, é bola pra caramba. Então, está definido aí na casa, né? O que o Palmeiras deveria desembolsar para pagar pelo Enciso de 17 a 20 milhões de euros. É salgado, hein, moço? Salgado a questão aqui. E aí, opinião? Eu vi uma foto outro dia que era o preço do Cristiano Ronaldo quando ele foi comprado pelo Real Madrid e de um jogador médio aleatório agora da Europa que era o mesmo preço. Tava assim, explicando a inflação com uma foto, né? Com uma imagem, porque o futebol tá assim agora, né? Os laterais que antes era 20 milhões, agora é 40, volante é 60, atacante é 100 e pouco. Então, questão de valores hoje. E a gente fala brincando aqui, o dinheiro não é meu mesmo, é do Palmeiras, a gente fala, é verdade, mano. O Palmeiras hoje tem dinheiro, o Palmeiras hoje tem condição de fazer, não loucuras, mas de fazer contratações maiores, né? Tanto que fez, e como a gente sabe, pagar, né? O mais importante, que contratação um monte de gente faz, né? Mas o Palmeiras paga também. Então, eu não acho que é muito fora, assim. Eu acho que a maior parada é realmente o jogador querer, né? Tem que ver o interesse dele, que aí eu sempre falo isso, porque às vezes a gente pesa da diretoria, tá certo, de maiores contratações, mas muitas vezes o jogador não quer e não tem muito o que você fazer também, né? O cara não vai vir jogar forçado. Mas se o cara quiser, a questão dos valores hoje pro futebol é isso daí mesmo, mano. Se ele não vier pro Brasil, ele vai para outro canto ali. Eu tava até vendo os vídeos dele, assim, me lembra muito aquele time do Napoli, que tinha um monte de jogador mais baixinho ali pro ataque, né? Que tinha o Mertens, aqueles caras ali. Eu falei, mano, esse cara ia combinar muito ali no Napoli, em algum time italiano, né? Então o cara provavelmente logo vai ter algum interesse aí, então tem que se movimentar rápido. É isso então, meus amigos. Trouxemos aqui para vocês 4 notícias: o acordo do Palmeiras com Al-Sadd e Abel Ferreira, hein, senhor Abel Ferreira? E também o papo entre Abel e Carlos Miguel. E tem também
Falamos aqui do bom começo, do bom retorno do Palmeiras aí, inclusive recorde, né? A melhor campanha aí de 36 pontos após 17 jogos. E também o quanto o Brighton está pedindo por Júlio Enciso, que é mais de 100 pila. É um dinheiro bom que o Palmeiras tem que pagar aí, caso queira contar com o jogador. Fechado, meus amigos. Caminhão de notícia para vocês. Por favor, tá no celular? Hype o vídeo, tá? Quando você tá pelo celular, você clica em curtir, aparece hypar. Então manda ver no hypar aí, que é muito interessante. O vídeo fica bem ranqueado e ajuda muito o nosso canal. Você que chegou aqui até o final, por favor, se inscreve aí. É muito interessante pra gente que você se inscreva, não só pra gente, mas pra você principalmente, né? Que você vai receber os vídeos em primeira mão, vai ficar mais informado, vai chegar na roda dos amigos aí sabendo tudo sobre Palmeiras. Fechado, meus amigos? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e nós voltaremos aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu, tamo junto.